Meu nome é Elias Ferreira, e às 2h14 da madrugada, numa esquina do centro de São Paulo, peguei uma passageira que sabia o nome dos meus filhos antes de eu falar. Ela sabia o que eu tinha sussurrado ajoelhado no chão frio da minha garagem 3 noites antes, sozinho, quando ninguém em casa sabia que eu tinha saído da cama. E quando ela desceu do meu carro, eu já não sabia mais no que eu acreditava. Até hoje, eu não tenho todas as palavras para explicar o que aconteceu naquela noite. Só sei que aconteceu. E sei que eu nunca mais fui o mesmo homem depois. Preciso te levar mais para trás do que aquela noite, porque você não vai entender por que aquilo me atingiu do jeito que atingiu, se não entender o que eu estava carregando quando entrei naquele carro. Nasci em 1983, numa cidadezinha do interior de Pernambuco, sertão adentro, onde a chuva era mais promessa do que certeza. Meu pai trabalhava na roça de um vizinho e fazia bico de tudo quanto é tipo para completar o mês. Minha mãe ensinava as crianças da vizinhança a ler usando a Bíblia, sentada no chão da varanda de casa, uma dúzia de meninos e meninas repetindo o versículo atrás dela numa cadência de cantiga que eu ainda escuto se fecho os olhos. Éramos evangélicos, Assembleia de Deus, e eu cresci vendo minha mãe rezar de joelhos toda manhã antes do sol nascer, sem falta, do jeito que a gente vê o próprio coração bater sem prestar atenção nele. Eu tinha 7 anos quando a seca daquele ano quebrou de vez a nossa família. Lembro do poço secando, lembro da terra rachada, lembro de ver meu pai parado na porta olhando para a plantação morta sem dizer nada por um tempo que pareceu não ter fim. Ele tomou a decisão que salvou a nossa vida e quebrou alguma coisa dentro dele ao mesmo tempo. Deixamos tudo, a casinha, o pouco que tínhamos, o túmulo da minha avó, tudo isso numa única noite, numa carroceria de pau de arara rumo a São Paulo. Os primeiros anos na cidade foram numa pensão apertada em Itaquera, dividindo o quarto com outras 2 famílias vindas do mesmo sertão. Meu pai conseguiu emprego de vigia numa garagem de ônibus à noite e ajudante de pedreiro de dia. E eu lembro dele cochilando sentado à mesa do jantar mais vezes do que consigo contar. A gente sobreviveu. Aprendi a ler direito só depois dos 8 anos, numa escolinha de igreja que funcionava debaixo de uma lona estendida entre 2 postes, porque o prédio de alvenaria ainda nem tinha sido erguido. Meu pai dizia que esperar também era uma forma de fé, que todo dia que você acordava e pedia a Deus mais um dia de paciência, você já estava rezando, mesmo sem chamar aquilo de oração. Cresci rezando 5 vezes por dia. Quer dizer, cresci na igreja 3, 4 vezes por semana, porque minha mãe não deixava eu faltar, não porque eu escolhia aquilo para mim. Essa diferença importa. Guarda ela. Hoje tenho 42 anos. Tenho uma esposa, Sandra, que aguentou de mim mais do que qualquer mulher devia aguentar. Temos 3 filhos. Iago tem 17 anos, quieto, brilhante com número, obcecado com a ideia de virar engenheiro, mesmo a gente nunca tendo tido condição de imaginar pagar uma faculdade particular boa para ele. Duda tem 13, língua afiada, melhor de matemática do que eu jamais fui, sempre desenhando na margem do caderno de exercício. E Davi tem 8 anos, e ainda acha que o pai dele é o homem mais forte do mundo, o que é um tipo de fé que eu não merecia na noite que estou prestes a te contar. Nos últimos 6 anos eu dirijo à noite para um aplicativo de transporte. Antes disso dirigia táxi. E antes disso, trabalhei na linha de produção de um frigorífico até as costas não aguentarem mais. Dirigir combinava comigo de um jeito estranho. Eu gostava das rodovias vazias depois da meia-noite, gostava de ver a cidade respirar diferente às 3 da manhã do jeito que respira às 3 da tarde. Eu já tinha visto quase tudo que uma pessoa consegue ver do banco da frente de um carro. Executivo bêbado chorando sobre o casamento. Adolescente se pegando no banco de trás como se eu fosse invisível. Uma mãe histérica segurando um bebê com febre alta, implorando para eu furar todo o sinal vermelho entre a Zona Leste e o hospital infantil. Eu furei. Eu já vi toda a bagunça feia e ao mesmo tempo bonita da vida humana passar pelo banco de trás do meu carro. E depois de 6 anos, eu achava que nada mais me surpreendia. Eu estava errado. Aquela semana tinha sido brutal. Eu tinha rodado quase 50 horas atrás do volante
e mal tinha juntado o suficiente para cobrir gasolina e o seguro do carro. Sandra tinha recebido 3 mensagens naquele dia do nosso locador, um homem chamado Seu Nogueira, que tinha 4 imóveis alugados na nossa região de Itaquera e paciência zero para atraso de aluguel. A gente devia R$ 2.800. Ele já tinha avisado por escrito que, se a gente não pagasse dentro da semana, ele começaria o processo de despejo. Lembro de ficar sentado dentro do carro, parado num posto de gasolina, olhando o número no aplicativo do banco, sentindo uma coisa parecida com dor física no peito. Não era só o dinheiro. Problema financeiro tem esse jeito de cavar túnel dentro de qualquer outra parte de um casamento. E o meu não foi exceção. Eu e Sandra tínhamos começado a nos morder por coisa pequena. Louça na pia, lista de compra esquecida, volume da televisão alto demais. Debaixo de cada uma dessas brigas pequenas estava o mesmo medo que nenhum dos dois queria dizer em voz alta, que a gente pudesse perder a casa onde nossos filhos cresceram. Davi tinha começado a perguntar, daquele jeito inocente e devastador que criança de 8 anos pergunta as coisas, se a gente era pobre. Eu não tinha uma resposta boa para ele. Eu também tinha parado de sentir alguma coisa quando rezava. Isso é difícil de admitir na frente de uma câmera. Mais difícil que o dinheiro, sinceramente. Eu me ajoelhava, repetia cada palavra que minha mãe me ensinou 40 anos antes, e sentia como se estivesse recitando um número de telefone em vez de falar com Deus. Dizia para mim mesmo que era cansaço. Algumas noites eu dizia para mim mesmo que não era nada, que fé era só um hábito que você mantinha por causa dos filhos, do jeito que você mantém viva uma receita de família mesmo depois de parar de sentir gosto especial nela. Na semana anterior a tudo isso, eu tinha começado a ter o mesmo sonho 2 vezes, o que nunca tinha acontecido comigo antes. No sonho, eu estava dirigindo um carro vazio pela avenida, sem passageiro no banco de trás, e cada poste de luz que eu passava piscava branco em vez de amarelo, um atrás do outro, até o horizonte. Acordei as 2 vezes com o coração disparado, sem conseguir explicar para Sandra por que um sonho sobre poste de luz tinha me deixado tão abalado. Então eu não tentei explicar. 3 noites antes daquela corrida, sem conseguir dormir, eu tinha ido até a garagem, longe de Sandra, longe das crianças, e me ajoelhado no chão frio de cimento entre a caixa de ferramenta e a bicicleta velha do Iago. Não sei bem por que a garagem, só sei que era o único cômodo da casa onde ninguém ia me ver se eu desabasse. E eu desabei. Contei para Deus que eu estava cansado. Perguntei por que eu trabalhava tanto e ainda não conseguia proteger a minha própria família. Pedi, sem rodeio, um sinal. Qualquer coisa que me dissesse que ia ficar tudo bem. Depois enxuguei o rosto, apaguei a luz e voltei para a cama, com vergonha de mim mesmo por esperar uma resposta. Mais uma corrida, eu disse para mim mesmo naquela noite específica. Mais uma corrida e eu vou para casa. Olhando para trás agora, acho que a noite já tinha começado a me mandar sinais antes daquela última corrida, e eu estava cansado e apagado demais para perceber. Lá pela meia-noite, peguei uma senhora idosa saindo de um hospital, voltando para casa depois de visitar o marido internado. Ela segurou minha mão pela abertura do carro por um instante, quando desceu, sem eu pedir nada, e disse: "Você vai ficar bem, meu filho. Alguém está cuidando de você." Lembro de achar estranho uma desconhecida dizer aquilo, e lembro de esquecer aquilo minutos depois, do jeito que a gente guarda no fundo qualquer coisa que um estranho fala no escuro. Depois, por volta da 1h30, parado num sinal vermelho perto da Avenida Radial Leste, olhei para o lado e jurei ter visto uma mulher de manto azul parada na esquina, olhando o trânsito. Quando o sinal abriu e olhei de novo, não tinha ninguém ali. Falei para mim mesmo que eu estava vendo coisa. 50 horas de volante fazem isso com qualquer um. Foi aí que o aplicativo apitou. Corrida solicitada numa esquina perto da Estação da Luz, no centro. Me pareceu um lugar estranho para aquela hora. Ninguém espera corrida numa esquina escura perto da estação às 2 da manhã, a não ser que alguma coisa tenha dado errado. Mas corrida estranha pagava igual corrida fácil, então eu não pensei 2 vezes. Cortei caminho pela avenida,
passando pelas lojas fechadas, pelo mercadinho com a grade de metal abaixada, passando pela igreja onde eu não colocava o pé fazia mais tempo do que eu queria admitir. Quando cheguei na esquina, não vi ninguém no início. Cheguei a pegar o celular para marcar como não comparecimento. Então eu a vi, parada na luz alaranjada do poste, do outro lado do quarteirão, esperando como quem não tem pressa nenhuma e tempo de sobra para estar ali. Ela usava um manto azul simples, sem nenhum brilho, sem nada de fantasia. O tipo de pano que você imaginaria se alguém te descrevesse uma imagem de santa e você nunca tivesse visto de verdade. Cabelo escuro preso, pele morena, um rosto sereno que parecia ter idade nenhuma e todas as idades ao mesmo tempo. Meu primeiro pensamento, Deus me perdoe, foi que alguma estudante de teatro tinha se perdido de um ensaio ali perto. Meu segundo pensamento foi que São Paulo tem sua cota de gente falando sozinha numa madrugada fria e que talvez eu devesse só ir embora. Ela caminhou até o carro em vez disso, sem pressa, do jeito que alguém caminha quando já sabe exatamente como a próxima hora da sua vida vai se desenrolar. A temperatura tinha caído bastante aquela noite, aquele friozinho seco de julho que faz o vapor da respiração aparecer e os postes ficarem parecendo usar um halo de luz. Ela não usava casaco. Lembro de reparar nisso e guardar aquilo como mais um detalhe estranho numa noite que já estava coletando vários. Abaixei o vidro pela metade. A senhora chamou a corrida? Ela balançou a cabeça, não disse nada ainda e abriu a porta de trás. No segundo em que a porta abriu, alguma coisa mudou no ar dentro do carro. Quero ser preciso nisso, porque eu já revirei aquele momento na minha cabeça 1000 vezes desde então. A temperatura lá dentro pareceu mudar. Não esfriou com a porta aberta do jeito que se esperaria numa noite daquelas. Esquentou, como se o aquecedor tivesse ligado sozinho, mesmo eu não tendo tocado em nada. Tinha um cheiro leve também, uma coisa que eu não consegui identificar de início e ainda tenho dificuldade de nomear direito. Não era perfume. Não era aquele cheiro de comida enjoada que gruda no carro de aplicativo depois de tantas corridas. Era mais parecido com cheiro de rosa fresca, um perfume doce, denso, embora eu não tivesse levado nenhuma flor no carro aquela noite. Mas, principalmente, não era um cheiro nem um som. Era mais como entrar numa sala vazia e perceber, antes mesmo de conseguir explicar como você sabe disso, que você não está sozinho ali. Minhas mãos apertaram o volante antes mesmo dela dizer qualquer palavra. Meu corpo inteiro reagindo a alguma coisa que minha mente ainda não tinha alcançado. Boa noite, Elias, ela disse, se acomodando no banco. Congelei. Meu nome de exibição no aplicativo é só um conjunto de iniciais, IF, nada mais. Exatamente por segurança, por privacidade. Olhei para a tela por puro reflexo. Só iniciais. Nenhum nome. Como a senhora sabe meu nome? Perguntei, ajustando o retrovisor para ver ela melhor. Nós nunca nos vimos antes, ela disse, mas eu sei que você teve uma semana difícil. Falei para mim mesmo que aquilo era o tipo de frase que qualquer estranho jogaria para um motorista de aplicativo às 2 da manhã e provavelmente acertaria. Todo mundo teve uma semana difícil. Perguntei para onde ela precisava ir, mais para mudar de assunto dentro da minha própria cabeça. O aplicativo tinha um endereço registrado, perto do rio, na zona central. Ela confirmou e eu entrei na rua vazia. Nos primeiros quarteirões dirigi em silêncio, olhando para ela pelo retrovisor mais do que eu queria admitir. Não tinha nada de ameaçador nela. Pelo contrário, ela sentava com um tipo de quietude que eu associava a idoso que sobreviveu à guerra e saiu do outro lado sem amargura, o que é mais raro do que as pessoas pensam. Mas os olhos dela me incomodavam. Não vagavam pela cidade do jeito que olho de estranho costuma vagar. Ficavam em mim. Você tem 3 filhos, ela disse, quebrando o silêncio. Pisei no freio mais forte do que precisava, num sinal que nem exigia isso. Iago quer estudar engenharia. Ela continuou, como quem só confirma um fato, não revela um. Mas você e Sandra não acreditam que um dia vão conseguir pagar isso. Duda desenha na margem do caderno de matemática em vez de fazer o exercício, e isso te tira do sério, mesmo você sabendo que ela tem talento de verdade.
E Davi ainda acha que o pai dele é o homem mais forte do mundo. Encostei o carro de vez, numa rua vazia, cheia de loja fechada. Virei no banco para olhar ela direto. Quem é a senhora? Perguntei. E já não era pergunta de verdade. Era quase uma exigência. Alguém que se importa com você e com sua família, ela disse. Isso não é resposta. Ela segurou meu olhar, paciente, sem se abalar com minha voz mais alta. Continua dirigindo, Elias. Eu explico. Eu não sei explicar por que obedeci. Fiz essa pergunta para mim mesmo mais do que qualquer outra pergunta em toda essa história. Eu não sou homem de aceitar ordem fácil, e certamente não aceito de estranho no banco de trás do meu próprio carro. Mas alguma coisa, no jeito que ela falou, tornou discutir quase um ponto irrelevante, como discutir com a temperatura de uma sala. Voltei para a rua. Você não anda dormindo, ela disse. Acorda às 4 da manhã pensando no aluguel. Sandra reparou que você emagreceu. Você quase não brinca mais com Davi. Não porque não ama ele, mas porque não sobra mais nada dentro de você quando chega em casa. Minhas mãos começaram a tremer de leve no volante. O tipo de tremor que dá para esconder de um passageiro, mas não de si mesmo. 3 noites atrás, ela continuou, mais baixinho agora. Você foi até a garagem depois que todo mundo dormiu. Se ajoelhou no chão frio de cimento e rezou. Disse a Deus que estava cansado. Disse que não entendia por que trabalhava tanto e ainda não conseguia proteger sua própria família. Pediu um sinal. Disse que precisava de alguma coisa, qualquer coisa, que te dissesse que ia ficar tudo bem. Tive que encostar de novo. Dessa vez não virei. Só fiquei sentado ali, as 2 mãos no volante, olhando reto pelo para-brisa para nada. Ninguém me viu, eu disse, e minha voz saiu menor do que eu queria. Ninguém estava lá. Eu estava lá, ela disse. Eu ouvi você. Isso não é possível. Por que não? Parei. Não consegui terminar a frase, porque o único final que fazia sentido me aterrorizava mais do que qualquer outra coisa que tinha acontecido naquele carro até então. Ela deixou o silêncio ficar ali por um momento, do jeito que se deixa uma ferida respirar antes de tocar nela. Depois disse, sem drama nenhum, do jeito que alguém diz o próprio nome numa parada de ônibus. Encosta ali na frente. Ela pediu com gentileza antes que eu conseguisse responder qualquer coisa. No posto da esquina. Você precisa ouvir isso sem olho na estrada. Não sei bem por que fiz aquilo, exceto que discutir com ela de novo parecia discutir com a temperatura de uma sala. Entrei no pátio vazio de um posto fechado havia horas. As bombas escuras, a lojinha de conveniência com a grade abaixada, uma luz solitária piscando por cima das vagas vazias. Coloquei o carro em ponto morto e virei de vez no banco. Tá bom, eu disse, a voz não muito firme. Tô ouvindo. Na luz daquele único ponto piscando, consegui ver o rosto dela claramente pela primeira vez naquela noite inteira. Não era um rosto que chamava a atenção. Não bonito do jeito que um filme escalaria para o papel, não marcante de um jeito que eu conseguisse descrever para um desenhista. E mesmo assim, era um rosto que eu sabia, no segundo em que realmente olhei, que eu jamais ia conseguir esquecer por completo. Do jeito que a gente nunca esquece o rosto de alguém que olhou para você e realmente te viu por inteiro, sem desviar. Você pode me chamar de muitos nomes que já ouviu, ela disse. Mas essa noite, eu quero que você me conheça como Nossa Senhora Aparecida. Eu ri de verdade. Saiu ríspido, nervoso, não uma risada de verdade. Nossa Senhora Aparecida, repeti. A Santa dos Católicos, certo. E eu sou o prefeito de São Paulo. Virei de vez no banco para olhar para ela. Olha, eu não sei que tipo de brincadeira é essa nem o que a senhora quer me vender. Mas eu cresci ouvindo, na minha igreja, que Maria foi só uma mulher, abençoada, sim, escolhida, sim, mas só uma mulher. A gente honra ela como serva de Deus. Não reza para ela, não pede nada para ela. Isso é idolatria. É a Bíblia que fala isso. Foi minha mãe que me ensinou isso. E se eu te dissesse que sou mais do que te ensinaram que eu era, ela disse, e não tinha ofensa nenhuma na voz dela. Só um tipo de paciência gentil,
como um pai repetindo alguma coisa para um filho que não estava pronto para ouvir da primeira vez. Isso não é algo que a senhora pode simplesmente afirmar, eu disse. Não é assim que fé funciona. Eu não estou pedindo para você acreditar numa afirmação, ela disse. Estou pedindo para você olhar para o que já aconteceu essa noite e decidir o que isso significa. Eu não tinha resposta para aquilo. Coloquei o carro de volta na marcha porque eu genuinamente não sabia o que mais fazer com meu corpo naquele momento. E seguimos em silêncio rumo ao centro. Se você chegou até aqui comigo, quero te pedir uma coisa. E falo isso de verdade, não como roteiro. De onde você está assistindo agora? Que horas são aí? Eu penso no fato de que alguém, num fuso horário completamente diferente, numa vida completamente diferente, está ouvindo essa história no exato momento em que precisava ouvir. Se for você hoje, só saiba disso. Deixe a sua cidade nos comentários aqui embaixo. Eu leio um por um. E já que estamos aqui parados por um instante, deixa eu te lembrar de uma coisa. Não sai desse vídeo sem abrir o comentário fixado logo abaixo. Tem uma coisa ali que preparei com carinho para quem está caminhando de fé, e quero que você veja antes de ir embora. Estávamos a uns 10 minutos do centro quando ela falou de novo. Você tem estado com raiva de Deus, ela disse. Não foi cruel do jeito que ela falou. Foi quase terno, do jeito que se nomeia uma ferida que alguém andava escondendo. Eu não estou, eu disse, rápido demais. Do jeito que a gente nega uma coisa que sabe ser verdade no segundo em que sai da boca. Você acredita que ele está distante, ela disse. Você reza porque sua mãe te ensinou assim e porque tem medo do que significaria parar, não porque sente ele perto quando reza. Você se sente assim há anos. Desde antes do aluguel, desde antes dos filhos. Você sente como se o céu acima de você estivesse vazio. Meu maxilar travou. Eu queria discutir e o pior era que eu não conseguia, porque cada palavra daquilo era verdade. E eu nunca tinha dito nada daquilo em voz alta para ninguém, nem para Sandra. Eu não sei o que a senhora quer de mim, eu disse. Eu não quero nada de você, ela disse. Eu vim porque você pediu um sinal e porque seu coração tem estado fechado há muito tempo e eu te amo demais para deixar assim. A senhora fica dizendo amor como se isso resolvesse alguma coisa, eu disse. Em tudo que me ensinaram, primeiro vem a obediência. Você se submete à vontade de Deus e o amor vem daí, não o contrário. Eu não estou pedindo para você inverter a ordem, ela disse. Estou pedindo para você perceber que obediência sem amor esvazia uma pessoa por dentro. Você tem se submetido há anos, repetindo os gestos que sua mãe te ensinou. E isso deixou você sentindo que o céu está vazio, porque gesto sem amor sempre deixa, em qualquer tradição, em qualquer igreja. Eu não vim apagar o que te ensinaram sobre mim. Eu vim porque o que te ensinaram sobre mim nunca foi o quadro inteiro. Fiquei quieto com aquilo por mais tempo do que eu queria admitir. Minha igreja diz que vocês, católicos, rezam para a estátua. Eu disse por fim. Que isso é o centro da diferença entre nós. Eu sei exatamente o que te ensinaram, ela disse, sem nenhum traço de defensiva. Essa noite não é a noite de resolver cada questão que os teólogos discutem há séculos. Essa noite é a noite de decidir se você vai deixar o que é verdade continuar batendo ou se você vai fechar a porta porque a batida veio de uma direção que você não esperava. Alguma coisa na palavra amor pousou diferente do que eu esperava. Eu já tinha ouvido bastante linguagem religiosa na vida. Eu sei como soa a devoção, sei como soa a submissão, sei como soa temor a Deus. O que eu não tinha ouvido, não fazia anos, talvez nunca exatamente assim, era alguém afirmando conhecer cada cômodo trancado dentro de mim e dizendo que queria entrar mesmo assim, não para julgar o que tinha lá dentro, só para estar presente ali. Minha mãe sempre dizia que Deus está mais perto da gente do que a nossa própria veia do pescoço. Eu disse baixinho, quase para mim mesmo. Eu acreditava nisso quando era criança. Ele está perto, ela disse. Mais perto do que você imagina. Mais perto do que você tem se permitido sentir há muito tempo. Eu não respondi.
Só dirigi, olhando o horizonte de prédios de São Paulo subir na nossa frente. As janelas acesas de edifício onde a vida de outras pessoas acontecia sem fazer ideia do que estava se desenrolando num carro de aplicativo 10 andares abaixo. A carta de bolsa do seu filho chega quinta-feira, ela disse do nada. Quase saí da faixa. Que carta de bolsa? Ele não recebeu resposta de faculdade nenhuma ainda. Ele vai receber quinta. É boa notícia. A redação dele sobre trabalho honesto comoveu a banca mais do que ele imagina. Ele não escreveu sobre trabalho honesto, eu disse. Ele escreveu sobre... E parei, porque eu, na verdade, não sabia sobre o que Iago tinha escrito. Ele andava reservado com as redações da inscrição, do jeito que adolescente fica quando está tentando alguma coisa que tem medo de não conseguir. Pergunta para ele. Ela disse simplesmente. Você vai ver. Chegamos no endereço, um prédio moderno com hall de vidro brilhando azul pálido no escuro. Ela não se moveu para sair logo, só olhou para mim pelo retrovisor. Eu sei que tudo parece impossível agora, ela disse. O aluguel, o medo, a distância que você sente de Deus. Mas nada disso é a história inteira da sua vida, Elias. Nem perto disso. Então qual é a história inteira? Perguntei. E ouvi alguma coisa rachar na minha própria voz que eu não tinha dado permissão para rachar. É que você é um homem bom que tem carregado peso demais por tempo demais e está na hora de pousar um pouco disso. Ela abriu a porta e saiu para a calçada. Antes de fechar, se abaixou de novo e olhou para mim mais uma vez. Você vai me ver de novo, ela disse, mais cedo do que você imagina. Depois, fechou a porta e caminhou em direção ao prédio, o manto azul balançando com o vento do rio. E quando destravei o celular para encerrar a corrida no aplicativo, ela já tinha sumido. Não virando esquina nenhuma, não passando por porta nenhuma. Sumido, do jeito que um pensamento sai da sua cabeça, ali, e no instante seguinte, simplesmente não está mais. Fiquei sentado naquele carro por 20 minutos antes de conseguir me obrigar a dirigir para casa. Não contei tudo para Sandra naquela primeira noite. Disse que tinha tido uma corrida estranha, uma passageira que falou umas coisas que me abalaram e disse que precisava dormir sobre aquilo antes de conseguir explicar melhor. Ela me olhou daquele jeito que olha quando sabe que eu estou escondendo alguma coisa, mas decide não insistir. 19 anos de casamento ensinam quando insistir e quando deixar um homem sentar sozinho com alguma coisa. Eu não dormi. Fiquei acordado repassando a corrida inteira na cabeça tentando achar o truque nela, a explicação que me deixasse arquivar aquilo como golpe elaborado ou coincidência bem específica. Não achei nenhuma. Ninguém podia saber da garagem. Ninguém podia saber o que eu sussurrei naquele chão de cimento, sozinho, à 1 da manhã, com a porta fechada e minha respiração formando vapor no frio. Eu não tinha contado para viva alma. Quinta-feira chegou 4 dias depois. Iago voltou da escola e largou a mochila perto da porta do jeito que sempre faz, e eu quase não disse nada. Quase deixei o dia passar como qualquer outro, porque uma parte pequena e covarde de mim tinha medo de estar errado. Medo do que aquilo diria sobre a minha própria sanidade se nada chegasse. Então o carteiro parou na frente de casa. Acho que nunca prestei tanta atenção num carteiro andando até uma porta na minha vida inteira. Tinha um envelope grande, oficial, com o brasão da universidade no canto. As mãos do Iago tremiam de verdade quando ele abriu. Sandra, Duda e o Davi se aglomeraram ao redor dele na sala. E eu fiquei parado perto da porta da cozinha, observando, o coração batendo forte de um jeito que não tinha nada a ver com a notícia em si, e tudo a ver com o que significaria se a notícia fosse real. Ele tinha ganhado bolsa integral de engenharia. Bolsa integral, o tipo de coisa que a gente tinha se convencido ao longo de anos que nunca ia caber no nosso caminho. Duda começou a pular no lugar, gritando de um jeito que ela não fazia desde os 6 anos de idade. E Davi, sem entender direito o que era uma bolsa de faculdade, começou a pular só porque a irmã estava pulando, rindo sem motivo nenhum, além da alegria que já enchia o cômodo. Lê pra gente a carta, Sandra disse, já chorando.
E Iago leu o texto formal até chegar na parte sobre a redação de inscrição dele. Sua redação, o que meu pai me ensinou sobre trabalho honesto, se destacou perante a banca pela maturidade, pela humildade e pelo retrato claro da dignidade sob pressão financeira. Ele leu em voz alta, a voz embargando. Tive que sair da sala. Fui até a garagem, o mesmo chão frio de cimento, e fiquei ali parado com a mão na boca, tremendo, porque ela tinha me dito aquelas palavras exatas 4 dias antes de acontecerem. Tinha me dito o título de uma redação que eu nem sabia que existia, sobre um assunto que meu próprio filho nunca tinha discutido comigo. Não existia versão de coincidência larga o suficiente para caber naquilo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, contei tudo para Sandra. Tudo. O manto azul, o nome que ela me deu, as coisas que ela sabia que nenhuma pessoa viva podia saber. Sentei na beira da cama com as mãos apertadas entre os joelhos, olhando o rosto dela o tempo todo, me preparando para o momento em que ela ia mandar eu procurar um médico, ou um pastor, ou os dois. Ela não disse nada por um bom tempo depois que terminei. Só ficou olhando para mim, estudando o meu rosto do jeito que faz, quando está tentando decidir se eu tô contando uma piada que foi longe demais. Por fim, perguntou baixinho. Ela disse mais alguma coisa? Alguma coisa que você não me contou? Ela disse que a carta de bolsa do Iago chegava quinta, eu disse. Disse que era boa notícia. Sandra riu. Mas não foi um riso com dúvida nenhuma dentro. Foi o riso de quem está na borda de alguma coisa grande demais para segurar com firmeza. Elias, ela disse, você entende como isso soa? Eu sei como soa, eu disse. Tenho tentado explicar isso para mim mesmo há 2 dias, e não consigo. Ela ficou quieta de novo, e então disse uma coisa que me desmontou por completo. Eu tenho rezado também, ela disse. Toda noite, faz meses, não só essa semana, tenho pedido a Deus para mandar alguma coisa para você, porque eu não sabia mais como te alcançar. Você estava tão longe, Elias. Mesmo sentado do meu lado. Eu não te contei porque não queria que você sentisse que eu duvidava de você como marido, como provedor. Coloquei a cabeça entre as mãos. Eu me sentia longe porque sentia que estava falhando com todo mundo, eu disse. Toda noite que eu não conseguia cobrir as contas, parecia prova de que eu não era o homem que você casou. Eu nunca pensei isso, ela disse, tirando minhas mãos do rosto e segurando entre as dela. Eu achava que você estava exausto. Achava que você precisava de descanso, não de prova de que estava falhando. Ficamos sentados naquele silêncio por muito tempo depois disso. 2 evangélicos criados numa fé que reverencia Maria como serva de Deus, tentando entender uma noite em que ela tinha aparecido afirmando ser mais do que aquilo. Nenhum dos 2 dormiu direito. Em algum momento, perto das 2 da manhã, Sandra virou para mim e fez a pergunta que eu vinha evitando fazer para mim mesmo. E se for verdade? Ela disse. Não só que ela sabia das coisas, e se for verdade tudo, do jeito que os católicos acreditam? Eu não sei, eu disse honestamente. Mas eu sei que eu não sou o mesmo homem que era há 3 dias, e eu não acho que eu quero voltar a ser. Quero pausar a história aqui, porque sei que muita gente assistindo está passando pela própria versão do que eu estava passando naquela semana. Talvez não seja aluguel. Talvez seja um diagnóstico, ou um casamento se desfazendo, ou um filho que te preocupa. Se for você, quero que faça uma coisa antes da gente continuar. Se inscreve no canal e deixa uma palavra só nos comentários dizendo sobre o que você precisa de um sinal agora. Eu leio esses comentários e rezo por cada um. Alguma coisa mudou em mim depois daquilo. Não quero fazer soar como se eu tivesse caído de joelhos e me declarado católico naquela mesma semana, porque isso não seria honesto, e esse relato só importa se eu contar com honestidade. O que realmente aconteceu foi mais lento e mais estranho do que isso. Comecei a pensar em Nossa Senhora Aparecida de um jeito diferente. Comecei a ler baixinho à noite, depois que Sandra e as crianças dormiam, procurando entender o que a Igreja Católica realmente ensinava sobre ela, comparando com o que eu tinha aprendido a vida inteira. 2 semanas depois daquela primeira corrida, aconteceu outra coisa que ainda não consigo explicar por completo, exceto dizer que senti que estava conectada.
Um homem da nossa igreja, Irineu, que tinha uma pequena distribuidora de material de construção, me parou no estacionamento depois do culto de domingo. Eu não falava com ele fazia meses. Disse que o motorista fixo dele tinha saído sem aviso e que ele precisava de alguém de confiança, com carteira registrada, que conhecesse bem a cidade. Tinha ouvido de um primo que eu dirigia à noite e achou que eu talvez indicasse alguém. Eu disse que topava o trabalho eu mesmo. Ele ficou surpreso, depois satisfeito. E dentro de uma semana, eu tinha um salário quase o dobro do que eu tirava no aplicativo, com plano de saúde pela primeira vez em 6 anos. Pagamos o seu Nogueira. Colocamos o aluguel em dia com 2 semanas de sobra antes do prazo dele. Sandra chorou quando viu o saldo zerado no aplicativo do banco. A mudança não foi só financeira, embora o dinheiro tenha deixado tudo mais fácil de perceber. Sandra me contou semanas depois que começou a notar nas coisas pequenas primeiro. Eu parei de me irritar com o Davi quando ele interrompia meu sono nas manhãs de fim de semana. Comecei a de fato sentar e ouvir as explicações longas da Duda sobre qualquer competição de matemática que ela estivesse treinando, em vez de balançar a cabeça enquanto checava o celular. Sandra disse que eu olhava para ela diferente também, embora ela tivesse dificuldade de explicar exatamente como. Alguma coisa no jeito que eu segurava o olhar dela 1 segundo a mais do que costumava, como se eu estivesse realmente presente na sala em vez de meio ausente, preocupado com o número de extrato bancário. Durante aquelas semanas também fiz uma coisa que eu não fazia desde adolescente. Fui sentar com o pastor Osni, um homem mais velho da nossa igreja que tinha conhecido meu pai antes dele falecer. Não contei tudo para ele. Não a corrida, não o nome que ela tinha me dado. Só disse que eu andava sentindo alguma coisa puxando meu coração numa direção que eu não conseguia explicar e que eu precisava entender melhor o que a nossa própria tradição ensinava antes de deixar aquilo ir mais longe. Ele ficou desconfortável assim que eu mencionei Nossa Senhora Aparecida, endireitou a postura na cadeira e disse, com uma firmeza que eu não esperava: Elias, isso é engano do inimigo. O inimigo usa exatamente esse tipo de sensação boa, essa sensação de paz, para te afastar da palavra pura. Reza, jejua, pede discernimento, mas não abre essa porta. Eu saí do escritório dele sem paz nenhuma, e com uma sensação estranha de que a resposta dele tinha sido rápida demais, defensiva demais, para alguém que devia ter certeza absoluta. Nas semanas seguintes, eu comecei a me perguntar, todo santo dia, se eu estava mais paciente com Sandra, mais generoso com o estranho, mais honesto no trabalho. A resposta sincera, toda vez, era sim. Alguma coisa em mim tinha ficado mais mansa desde aquela corrida. Não mais fraca, não mais estranha, mais mansa. E decidi que isso tinha que significar alguma coisa, mesmo eu ainda não conseguindo dar nome direito ao que era. Comecei a notar coisas nas minhas corridas depois daquilo. Coisas que eu teria passado direto 6 semanas antes sem pensar 2 vezes. Peguei uma jovem chamada Camila perto de um posto na Avenida São João. Olhos vermelhos, calada, que eu soube depois estava voltando de perder o emprego numa rede de hotéis por ter recusado fazer uma coisa que o gerente dela tinha pressionado, uma coisa que a deixava fisicamente enjoada só de descrever. Ela estava há 3 meses de terminar o curso técnico de enfermagem e agora não tinha como pagar o resto da mensalidade. Eu quase fiz uma besteira grande hoje, ela admitiu baixinho, olhando pela janela. Eu estava indo fazer aquilo quando um homem me parou na rua, mais velho, vestido bem simples. Disse que eu valia mais do que eu achava que valia. Pagou minha corrida e disse que o motorista ia me ajudar. Eu quase furei um sinal vermelho. Como era o homem? Perguntei, a voz instável. Ela descreveu um senhor de manto simples, olhar que parecia conhecer ela fazia tempo, mesmo os dois nunca tendo se visto. Contei a ela sobre a distribuidora do Irineu, sobre como sempre precisavam de gente de confiança, sobre como eu ia garantir a palavra por ela na manhã seguinte. Ela chorou o resto da corrida, mas era um choro diferente do início, o tipo que vem depois do alívio, não do desespero. 3 semanas depois,
Ela começou a trabalhar na recepção da distribuidora. Continua lá até hoje. Teve outra corrida daquele ano que eu ainda penso com frequência. Um senhor mais velho, uns 60 e poucos anos, me chamou parado numa esquina perto de um velório comunitário numa terça à noite. Não falou quase nada nos primeiros minutos, só olhava pela janela os postes de luz passando. Por fim, contou que era o aniversário de morte do filho dele, motociclista que morreu num acidente anos antes, e que ele ia todo ano até aquele lugar, porque era o único que ainda dizia o nome do filho dele em voz alta. Não ofereci conselho nenhum, não citei versículo nenhum. Só disse que o nome do filho dele importava para mim também agora, porque ele tinha me contado e que eu ia lembrar. O nome era Danilo. Quando chegamos no prédio dele, ele ficou sentado no banco de trás um instante antes de descer. Você não precisava ficar ouvindo um velho divagando, ele disse. Eu quis ouvir, eu disse, e falei sério. Ele apertou minha mão pela janela antes de eu ir embora, e alguma coisa naquele aperto, na gratidão dentro dele, me lembrou o que ela tinha dito naquele carro meses antes. Cada pessoa que entra é uma chance de mostrar amor. Eu não tinha acreditado plenamente naquilo da primeira vez que ouvi. Na noite em que deixei seu Aristides em casa, eu já acreditava. Tem mais uma corrida daquela temporada que ficou comigo mais do que a maioria. Talvez pelo jeito estranho de estar do outro lado de uma conversa que eu mesmo já tinha vivido não fazia muito tempo. Um universitário chamado Vinícius entrou perto de uma faculdade particular, bêbado o suficiente para ficar solto na língua, mas não tão bêbado a ponto de não saber o que estava dizendo. Contou, sem eu perguntar nada, que tinha crescido indo à missa com a avó, que ela era a mulher mais devota que ele já conheceu, devota de Nossa Senhora Aparecida, e que em algum momento da faculdade tinha parado de acreditar que aquilo era real. Eu olho para tudo que está errado no mundo, ele disse olhando pela janela. E não entendo como um Deus que devia amar a gente deixa isso acontecer. Pensei em não dizer nada, deixar ele desabafar sozinho do jeito que a maioria dos passageiros bêbados faz. Em vez disso, me peguei contando uma versão resumida da minha própria história. Não tudo, não o nome que ela me deu, só a parte de rezar no chão frio da garagem sentindo que ninguém escutava. E depois sentir, semanas depois, que talvez alguém tivesse escutado o tempo inteiro. Mas você é evangélico, Vinícius disse, apertando os olhos para o retrovisor como se a conta não fechasse. Por que está me contando isso? Porque dor não pergunta a religião de ninguém antes de aparecer, eu disse. E resposta também não. Ele não disse muito depois disso, mas quando desceu na frente do alojamento, ficou parado perto da porta por um segundo. Acho que vou ligar para minha avó amanhã, ele disse. Faz tempo que não falo com ela. Não sei se ele ligou. Gosto de pensar que sim. 5 meses depois daquela primeira corrida, numa noite em que eu nem estava trabalhando, dirigi até a esquina perto da Estação da Luz sozinho, sem passageiro, sem aplicativo ligado, sem razão nenhuma que eu conseguisse explicar para Sandra, além de alguma coisa ter me puxado até ali. Estacionei e esperei, olhando a rua vazia, me sentindo bobo o quanto mais tempo eu ficava sentado ali. Às 2h14 da madrugada, exatamente, eu a vi caminhando em direção ao carro sob a luz do poste. Os mesmos passos sem pressa, o mesmo manto azul balançando de leve no vento. Ela entrou no banco do passageiro dessa vez, não no de trás. A senhora voltou, eu disse. Eu falei que você me veria de novo. Ela disse, sorrindo. Ficamos ali sentados por um bom tempo, sem precisar preencher o silêncio com palavra nenhuma. Por fim, fiz a pergunta que vinha sentada no meu peito fazia 5 meses. Eu conversei com meu pastor. Contei primeiro. Tenho lido sobre a devoção mariana quase toda noite, depois que todo mundo dorme. Sandra tem rezado comigo sobre isso também. Eu sei, ela disse sorrindo. Eu tenho ouvido. Meu pastor disse que eu devia medir isso pelo que cresce em mim, eu disse. Paciência, generosidade, honestidade. Ele disse, se essas coisas crescem, alguma coisa verdadeira aconteceu. E qual é a sua resposta? Ela perguntou. Elas cresceram,
admiti. Eu sou mais manso com minha esposa do que fui em anos. Eu paro para estranho agora em vez de passar direto. Eu não sei bem o nome do que aconteceu comigo, mas eu sei que não quero voltar a ser quem eu era antes. Isso já é resposta suficiente por hoje, ela disse. A senhora é realmente quem afirma ser? Perguntei. Mais do que uma serva abençoada, do jeito que a Igreja Católica acredita? Ela me olhou com uma paciência que não precisava me convencer de nada. Mudaria o jeito que você trata sua família se eu te dissesse claramente? Não, eu disse com sinceridade. Eu amaria eles do mesmo jeito de qualquer forma. Mudaria o jeito que você trata estranhos como a Camila? Não. Então segura o que você já sabe que é verdade, ela disse. Você sabe o que sentiu naquela primeira noite. Sabe o que sentiu toda a noite desde então, dirigindo com o coração aberto em vez de fechado. Esse conhecimento vale mais agora do que qualquer rótulo que eu pudesse te entregar. Balancei a cabeça devagar, mesmo uma parte de mim ainda querendo o rótulo, querendo a certeza. Mas entendi naquele momento que fé nem sempre chega como um argumento que se vence. Às vezes, chega como uma porta que você atravessa de novo e de novo, até que um dia olha para trás e percebe a distância que o corredor já te levou. Tinha mais uma coisa que ela disse antes de abrir a porta para sair. Iago vai ter um filho um dia, daqui a muitos anos, ela disse. Esse menino vai virar médico, um bom médico, por causa das histórias que o avô dele conta sobre trabalho honesto e sobre uma noite numa esquina perto da Estação da Luz que mudou tudo. Senti as lágrimas no rosto antes mesmo de perceber que estava chorando. Continua dirigindo essas ruas com o coração aberto, Elias, ela disse descendo para a noite. Isso é tudo o que eu sempre pedi de você. Ela caminhou sob os postes de luz e dessa vez eu acompanhei toda a distância até ela virar a esquina e simplesmente não estar mais lá. Fiquei sentado ali depois por quase 1 hora, sem me mexer, só respirando, sentindo alguma coisa se assentar no peito que estava desassentado desde que eu conseguia lembrar. Nos meses que vieram depois daquela segunda conversa, eu procurei uma paróquia perto de casa em Itaquera. Entrei sem saber direito o que fazer. Perguntei na secretaria se tinha algum jeito de conversar com um padre. Fui recebido pelo padre Anselmo, um homem de fala mansa que me escutou por quase 2 horas na primeira conversa, sem me interromper uma vez sequer. Contei tudo, a corrida, o nome que ela tinha me dado, a segunda visita, a conversa com o pastor Osni que não tinha me trazido paz nenhuma. O padre Anselmo não duvidou de mim, não tentou racionalizar o que eu tinha sentido, só disse com um sorriso tranquilo: Nossa Senhora Aparecida tem paciência de mãe, Elias. Ela esperou por você o tempo que precisou. E começou ali mesmo a me preparar para entrar na Igreja Católica, catequese de adulto, toda quinta à noite. Contar isso para o pastor Osni de novo, dessa vez de verdade, foi uma das conversas mais difíceis da minha vida adulta. Alguns irmãos da igreja que eu conhecia desde criança começaram a ficar mais quietos perto de mim, sem saber bem em que caixa me colocar. 1 ou 2 perguntaram abertamente se eu tinha deixado o Evangelho, e até hoje eu não tenho uma resposta limpa para eles, porque minha própria jornada não cabe direito nas categorias que as pessoas querem me entregar. O que eu digo é simples. Digo que encontrei alguém numa esquina perto da Estação da Luz que sabia coisas sobre a minha família que nenhuma pessoa viva podia saber, que deu sem pedir nada em troca, e que eu tenho passado cada dia desde então tentando viver como se aquilo fosse real. Porque foi. Fui recebido oficialmente na Igreja Católica na Vigília Pascal do ano seguinte, quase 1 ano inteiro depois daquela primeira corrida. Fui crismado na paróquia, onde toda quinta-feira eu tinha ido aprender o que, no fundo, minha própria mãe já tinha me ensinado sem saber, décadas antes, na varanda de casa no sertão. Que fé é obediência. Sim, mas obediência que nasce de amor, não o contrário. Sandra estava lá, sentada no primeiro banco, chorando baixinho o tempo inteiro. Iago, já morando perto da universidade, veio de ônibus só para estar presente. Duda e Davi sentaram entre eles, os dois de mão dada. Irineu,
meu patrão da distribuidora, ainda conta para quem quiser ouvir que contratou o motorista mais confiável de Itaquera no mesmo mês em que aquele motorista começou a agir como um homem transformado. Ele nunca me perguntou muito o porquê. Faz quase 3 anos agora desde aquela primeira corrida. Iago está no 2º ano de engenharia mecânica, no topo da turma dele, e passa as férias dando aula de reforço para criança da nossa região que tem medo de matemática do jeito que ele mesmo tinha. Duda ganhou uma competição regional de matemática recentemente e ainda desenha na margem de tudo. Eu parei de me incomodar com isso. Davi tem 11 anos e conta para quem quiser escutar que o pai dele já deu carona para Nossa Senhora Aparecida, o que faz gente da igreja levantar sobrancelha. E sinceramente, eu também parei de me incomodar com isso. Finalmente contei a história inteira pro Iago, no caminho para a recepção de calouros da faculdade dele. Só nós dois no carro, do jeito que eu já tinha contado pedaço por pedaço ao longo dos anos, mas nunca a história inteira do começo ao fim. Ele ficou quieto na maior parte, olhando a rodovia passar. Quando terminei, ele não disse nada por quase 1 quilômetro. O senhor acredita que ela é quem a Igreja Católica diz que ela é? Iago disse por fim. Não era acusação. Era só uma pergunta vestida de afirmação, do jeito que adolescente de 17 anos testa uma ideia antes de assumir ela em voz alta. Eu acredito que ela sabia coisas sobre nossa família que ninguém mais podia saber, eu disse. Eu acredito que ela apareceu na pior semana da minha vida e fez ela melhor sem pedir nada em troca. O que quer que isso faça dela, eu sei que faz dela alguém que vale a pena escutar. Isso não é bem uma resposta, Iago disse, e eu ri porque era exatamente o tipo de coisa que eu diria para ele. Não é mesmo, admiti. Tem pergunta que eu ainda estou dirigindo em direção à resposta. Acho que vou continuar dirigindo por um bom tempo. Nem todo mundo na nossa comunidade recebeu bem. Vou ser honesto com você. Alguns homens com quem eu cresci rezando ao lado ficaram mais distantes, mais quietos perto de mim, sem saber que caixa me colocar. Meu próprio pastor, no fundo, nunca aceitou de fato minha escolha, embora tenha parado de me tratar como um caso perdido depois de ver, com o tempo, que eu continuava o mesmo homem, só que mais manso, mais presente, mais generoso do que era antes. Continuo dirigindo algumas noites, mesmo a gente não precisando mais da renda extra. Sandra me perguntou uma vez por que eu continuava fazendo aquilo. Falei a verdade. Sinto que ainda tem gente lá fora, em esquina escura, às 2 da manhã, precisando saber que não foi esquecida. E eu sei, melhor do que quase qualquer um, o que é sentir que o carro que para você carrega mais do que você jamais esperava. Algumas noites, passando pela Estação da Luz, diminuo a velocidade naquela mesma esquina sem querer, mais por hábito do que expectativa. Hoje eu não preciso vê-la parada ali para saber que ela não foi embora. Sinto isso na maioria das noites que estou na rua. Aquela mesma quietude que encheu o carro no momento em que ela abriu a porta pela primeira vez. A sensação de não estar sozinho, mesmo no trecho mais vazio da rodovia às 3 da manhã. Minha mãe costumava me dizer que Deus estava mais perto da gente do que a nossa própria veia do pescoço. Eu entendo essa frase diferente hoje do que entendia quando era menino, repetindo ela de volta para ela num banco de igreja. Entendo ela agora como uma coisa que eu de fato senti, não só uma coisa que me contaram. Se essa história significou alguma coisa para você essa noite, eu quero te pedir 2 coisas. Se inscreve, para mais gente passando pelo próprio 2 da manhã conseguir encontrar esse canal, e reza uma oração, do jeito que for a sua tradição, pelas palavras que forem as suas, por alguém aí fora que sente, agora mesmo, que o céu acima está vazio. Você nunca sabe qual corrida vai ser a que muda tudo. Antes de eu ir de vez, quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade de oração para Nossa Senhora Aparecida, um espaço de fé e esperança onde pessoas do Brasil inteiro se unem para rezar e compartilhar graças recebidas. Se você sentir no coração o desejo de fazer parte dessa corrente de oração, clica aqui embaixo e se torna membro do canal hoje mesmo. Vem rezar com a gente. E antes de fechar o vídeo de vez, dá uma última olhadinha no comentário fixado logo abaixo. Preparei aquele link com o mesmo carinho que preparo cada testemunho que trago para você. Que Nossa Senhora Aparecida caminhe com você hoje
e em todos os dias que ainda estão por vir. Amém.